Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Hoje vamos iniciar a disciplina Projetos e Instalações, e o nosso primeiro capítulo trata de um tema fundamental para todo engenheiro civil: projetos e especificações de obras civis, sejam prediais, industriais, estruturais ou de instalações. Vamos direto ao conteúdo de forma clara, técnica e objetiva. 1. O que são projetos de engenharia? Um projeto de engenharia é o conjunto de documentos que definem o que será construído, como será construído e com quais materiais e métodos. Ele orienta todas as fases: orçamento, planejamento, execução, fiscalização e manutenção. Cada projeto precisa apresentar desenhos técnicos e plantas, memoriais descritivos e de cálculo, especificações de materiais, detalhes construtivos, cronogramas e estimativas de custos, diretrizes de segurança e desempenho. 2. Projetos de obras civis prediais. Os projetos prediais são voltados para edificações residenciais, comerciais ou institucionais. Eles envolvem a. Arquitetura. Define estética, funcionalidade, dimensionamento de ambientes, circulações, acessibilidade e acabamentos. B. Estrutura. Define sistemas de pilares, vigas, lajes e fundações. Inclui planta de formas, armação, cargas atuantes, memoriais de dimensionamento conforme NBR 1118, concreto, ou NBR 8800, metálica. C. Instalações prediais. Envolvem elétrica, hidráulica e sanitária, incêndio, gás, climatização e ventilação, telecomunicações e SPDA. Cada uma deve atender normas específicas, como NBR 5140, NBR 5626, NBR 17400, entre outras. D. Projeto legal. É o conjunto apresentado à Prefeitura para aprovação, atendendo ao Código de Obras Municipal e às diretrizes de acessibilidade, segurança e zoneamento. 3. Projetos industriais. O ambiente industrial exige um nível maior de precisão e robustez. Nesses projetos, o engenheiro deve considerar cargas dinâmicas e vibrações de máquinas, esforços térmicos, ambientes agressivos, como o ataque químico, abrasão, umidade, sistemas de utilidades industriais, como o ar comprimido, vapor, exaustão, combustíveis, fluxos operacionais e logísticos, exigências de segurança do trabalho e normas NR. Um projeto industrial geralmente integra várias disciplinas simultâneas, como civil, mecânica, elétrica, automação e tubulações. 4. Projetos de estruturas. O projeto estrutural garante a estabilidade, resistência e durabilidade da edificação. Ele deve considerar tipo estrutural de concreto armado, protendido, aço ou madeira, ou estrutura mista, análises de esforços internos, estados limites últimos e de serviço, deformações e flechas admissíveis, verificação de punção, cortante, torção e estabilidade global, detalhamento de armaduras, soldas ou parafusos, compatibilização com arquitetura e instalações. É um projeto que exige precisão matemática e total domínio das normas brasileiras. 5. Projetos de instalações. As instalações são responsáveis pelo funcionamento da edificação. Cada sistema possui particularidades. A. Instalações elétricas. Distribuição de circuitos, dimensionamento de cabos e disjuntores, quadros de distribuição, aterramento e SPDA. Análise de demanda. B. Instalações hidráulicas e sanitárias. Abastecimento, pressurização, esgoto, água quente, drenagem e dispositivos de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers. C. Instalações de climatização, ar-condicionado, ventilação mecânica, extração de ar, controle de temperatura e umidade. D. Instalações especiais, automação predial, sistemas de segurança, telecomunicação e dados, energia solar fotovoltaica e reuso de água. 6.
Especificações técnicas. A especificação descreve cada item que será utilizado na obra, indicando tipo e qualidade do material, normas de referência, métodos de execução e controle, tolerâncias permitidas, critérios de aceitação e rejeição. As especificações evitam interpretações equivocadas na obra e garantem que o padrão de qualidade seja mantido. São essenciais para licitações, contratos, fiscalização, auditorias, certificações de desempenho. 7. Compatibilização de projetos. Antes da obra, todos os projetos precisam ser integrados para evitar erros como tubulação passando por viga, eletroduto interferindo em armadura, altura insuficiente de shaft, conflito entre arquitetura e estrutura. A compatibilização é feita através de revisões técnicas, reuniões multidisciplinares e softwares BIM, como Revit, Navisworks e ArchiCAD. A ausência desta etapa gera retrabalho, custos elevados e atrasos. 8. Documentação de projeto. Um projeto completo exige plantas baixas, cortes e fachadas, diagramas e esquemas técnicos, memoriais descritivos, memoriais de cálculo, listas de materiais, cronograma físico-financeiro, ART ou RRT. Sem essa documentação, a obra não tem como ser conduzida com segurança e precisão. 9. Importância dos projetos na execução. Projetos bem feitos impactam diretamente o custo final da obra, o prazo de execução, o consumo de materiais, a qualidade técnica, a segurança dos trabalhadores e a durabilidade da construção. Um projeto ruim pode comprometer todo o empreendimento. Dando continuidade, o próximo capítulo é Instalações prediais de água, eletricidade, esgoto, gás e águas pluviais. Instalações prediais de água, eletricidade, esgoto, gás e águas pluviais. As instalações prediais são responsáveis por garantir o funcionamento seguro e eficiente de uma edificação, permitindo o abastecimento de água, o fornecimento de energia, a coleta de esgoto, o transporte e consumo de gás e o manejo adequado das águas pluviais. O engenheiro civil deve compreender o funcionamento de cada sistema, suas normas, seus componentes e os critérios de dimensionamento e execução. 1. Instalações prediais de água fria e água quente. O sistema de abastecimento de água tem como objetivo fornecer água em quantidade, pressão e qualidade adequadas. Ele é composto por ligação predial, hidrômetro, reservatório inferior e reservatório superior, barrilhetes, colunas de distribuição, ramais e subramais, pontos de consumo. O abastecimento pode ser direto, rua para pontos, indireto, rua para reservatórios para pontos ou misto. Nos sistemas de água quente é necessário considerar aquecedores individuais ou centrais, materiais resistentes a altas temperaturas como CPVC, cobre ou PEX, controle de pressão e dilatação térmica, isolamento térmico das tubulações. A principal norma é NBR 6526, instalação predial de água fria e água quente. 2. Instalações elétricas prediais. A instalação elétrica distribui energia para iluminação, tomadas e equipamentos. Ela deve garantir segurança contra choques, sobrecargas e curtos-circuitos. Os principais componentes são entrada de energia, QDC, quadro de distribuição, circuitos terminais, condutores e eletrodutos, disjuntores, DR e DPS, aterramento, SPDA. O dimensionamento considera demanda provável, queda de tensão máxima permitida, capacidade de condução dos cabos, seletividade e proteção dos dispositivos. As principais normas são NBR 5410, instalações elétricas de baixa tensão, NBR 5419, SPDA. Um bom projeto elétrico evita riscos de incêndio, danos a equipamentos e acidentes com usuários. 3. Instalações prediais de esgoto sanitário.
O sistema de esgoto coleta e transporta dejetos e águas servidas até a rede pública ou sistema particular, fossa séptica. O sistema é composto por aparelhos sanitários, sifões, ramais de descarga, ramais de esgoto, subcoletores e coletores prediais, tubo de queda, ventilação primária e secundária, caixas de inspeção. A ventilação é essencial para evitar retorno de gases, rompimento do fecho hídrico, pressões indesejáveis na tubulação. A norma principal é NBR 8160, Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário. 4. Instalações de gás canalizado, GLP ou GN. O sistema de gás é um dos mais sensíveis da construção civil, exigindo total conformidade com normas e segurança. Os componentes incluem central de gás, para GLP, reguladores de pressão, tubulação metálica ou PEX multicamado apropriado, válvulas de bloqueio, shafts e dutos ventilados, teste de estanqueidade obrigatório. É necessário seguir as normas NBR 15526, instalações internas de gás combustível. NBR 13030, instalação de aparelhos a gás. O dimensionamento considera simultaneidade de uso, comprimento da tubulação, perda de carga, tipo de gás e pressão de operação. A segurança é prioridade. Nada pode obstruir ventilação e nunca se deve passar tubulação de gás dentro de eletrodutos. 5. Instalações de águas pluviais. O objetivo do sistema de águas pluviais é coletar e direcionar a água da chuva de forma segura, evitando infiltrações, erosão e sobrecarga da estrutura. Os principais elementos são calhas, ralos, condutores verticais e horizontais, caixas de retenção, dispositivos de amortecimento e dissipação, sistemas de infiltração ou lançamento na rede pública. O dimensionamento considera intensidade da chuva na região, área de contribuição da cobertura, diâmetros adequados para evitar extravasamento. A norma principal é NBR 10844, instalações prediais de águas pluviais. 6. Compatibilização entre as instalações. Antes da obra, é fundamental integrar todos os projetos, evitando conflitos como tubulação de esgoto atravessando viga, eletrodutos interferindo em armaduras, gás passando em locais proibidos, espaço insuficiente para shafts e casas de máquinas. A compatibilização geralmente é feita com revisões técnicas, softwares BIM, reuniões multidisciplinares. 7. Importância da execução correta. Uma instalação predial mal executada pode causar vazamentos, infiltrações, curtos-circuitos, incêndios, explosões, contaminação da água, retorno de esgoto, sobrecarga e danos estruturais. Por isso, o engenheiro deve supervisionar cada etapa, desde o recebimento dos materiais até os testes finais. Testes de estanqueidade para água e gás, teste de continuidade elétrica, teste de ventilação do esgoto, testes de funcionamento das calhas e condutores. Somente depois disso o sistema pode ser liberado para uso. As instalações de combate a incêndios têm o objetivo de proteger vidas, patrimônio e a integridade da edificação em situações de emergência. Elas devem seguir rigorosamente as normas técnicas brasileiras e as exigências do Corpo de Bombeiros de cada estado. O engenheiro civil precisa conhecer os sistemas disponíveis, seus componentes, critérios de dimensionamento e procedimentos de manutenção. 1. Fundamentos das instalações de combate a incêndios. O projeto de combate a incêndio envolve 3 pilares. Prevenção. Medidas para evitar que o incêndio ocorra, como materiais adequados, separação de riscos e rotas seguras. Detecção e alarme. Sistemas que identificam o incêndio em estágio inicial. Combate e controle. Equipamentos e instalações que atuam diretamente na extinção ou contenção do fogo.
A principal norma brasileira para sistemas de hidrantes e mangotinhos é a NBR 13714, enquanto a NBR 9077 trata das saídas de emergência e a NBR 17240 aborda sistemas de detecção e alarme. 2. Sistemas de hidrantes e mangotinhos. Esse é um dos sistemas mais tradicionais de combate a incêndio. Ele é composto por reservatório de incêndio, bombas de incêndio, bomba principal e bomba jockey, tubulações exclusivas para incêndio, hidrantes de coluna ou de parede, mangueiras e esguichos, abrigo de mangotinhos, válvulas de governo e controle. O reservatório de incêndio deve ter volume exclusivo, separado do volume de água potável. A bomba jockey mantém a pressão estável. A bomba principal entra em funcionamento quando um hidrante é aberto ou quando ocorre queda significativa de pressão. O dimensionamento define a altura manométrica total, vazão mínima, diâmetro das tubulações e pressão mínima nos pontos de hidrante. 3. Extintores portáteis e extintores sobre rodas. Os extintores são equipamentos de uso manual e obrigatórios em praticamente todas as edificações. Os principais tipos incluem água pressurizada, indicado para materiais sólidos como madeira e papel, pó químico seco, indicado para líquidos inflamáveis e equipamentos elétricos, CO2, ideal para incêndios elétricos em ambientes internos, espuma mecânica, adequada para líquidos inflamáveis. O engenheiro deve definir a classificação de risco da edificação, a quantidade mínima de extintores, o raio de alcance, a altura de instalação e o tipo adequado para cada ambiente. 4. Sistemas de sprinklers, chuveiros automáticos. O sistema de sprinklers é altamente eficiente, pois funciona automaticamente. Um sprinkler é composto por bico difusor, elemento termosensível que rompe ao atingir temperatura específica, tubulações, válvula de governo e alarme, bombas e reserva técnica de incêndio. A norma principal é a NBR 10897, Sistemas de Sprinklers. Principais características: atua apenas no local do calor, evitando danos desnecessários. É essencial em edifícios altos, indústrias, shoppings e depósitos. Exige pressão constante e abastecimento confiável. 5. Sistema de detecção e alarme de incêndio. É responsável por identificar foco de calor, fumaça ou chama e alertar a edificação. Os componentes incluem detectores de fumaça, detectores térmicos, botões de alarme manual, sirenes e sinalizadores, central de detecção e alarme, cabeamento próprio, fontes de alimentação principal e backup. A norma principal é a NBR 17240. A detecção precoce é determinante para a evacuação segura e mobilização rápida dos brigadistas. 6. Saídas de emergência e iluminação de emergência. As rotas de fuga devem garantir evacuação segura, rápida e contínua. Elementos obrigatórios: escadas de emergência pressurizadas ou enclausuradas, portas corta-fogo com barra antipânico, iluminação de emergência autônoma, sinalização fotoluminescente conforme normas técnicas, corrimãos e guarda-corpos adequados. A principal norma é a NBR 9077. O engenheiro deve prever dimensionamento da largura das rotas, distância máxima a ser percorrida até um local seguro, tempo de autonomia da iluminação. 7. Sistema de gás e combate a incêndio. Instalações de gás devem sempre ser integradas às medidas de combate a incêndio. Exige-se válvulas de bloqueio rápido, sensores de gás inflamável, ventilação permanente, distância mínima entre centrais de GLP e outras instalações, extintores específicos para líquidos inflamáveis. Um vazamento de gás é uma das principais causas de explosões e incêndios urbanos. Por isso, o sistema de incêndio deve prever cenários de risco envolvendo combustíveis. 8. Pressurização de escadas e controle de fumaça. Em edifícios altos, é essencial impedir que a fumaça invada escadas de emergência. Os sistemas podem ser pressurização por ventiladores dedicados,
extração mecânica de fumaça em áreas específicas, dutos de alívio, compartimentação de ambientes por portas corta-fogo. Esses sistemas preservam a rota de fuga e facilitam a atuação do Corpo de Bombeiros. 9. Inspeção, testes e manutenção. As instalações de combate a incêndio devem ser inspecionadas periodicamente. São verificadas as condições dos extintores, o funcionamento das bombas, a limpeza dos reservatórios, a integridade das tubulações, testes de estanqueidade, funcionamento dos sprinklers e detectores, autonomia da iluminação de emergência, validade de placas e sinalizações. O engenheiro é responsável por atestar a conformidade do sistema antes da emissão do AVCB ou CLCB. Dando continuidade, agora vamos falar sobre obras de arte especiais na engenharia civil. Quando tratamos de infraestrutura de transporte, especialmente rodovias, ferrovias e corredores logísticos, as chamadas obras de arte especiais, ou simplesmente OAE, são elementos fundamentais para garantir a continuidade do traçado, a segurança operacional e a durabilidade das estruturas. O termo obras de arte especiais normalmente engloba pontes, viadutos, passarelas, túneis, galerias, passagens inferiores, passagens superiores, contenções especiais e estruturas que demandam soluções técnicas diferenciadas em termos de projeto, execução e manutenção. Primeiro, é importante entender que uma OAE exige um projeto estrutural muito mais rigoroso do que edificações convencionais. Isso ocorre porque essas estruturas estão sujeitas a cargas móveis intensas, variações térmicas, ações dinâmicas de veículos, vento, vibrações, impacto e, em alguns casos, efeitos hidrológicos, como arraste, erosão e forças de cheia. Em pontes e viadutos, por exemplo, o dimensionamento de vigas, tabuleiros, aparelhos de apoio, pilares e fundações deve considerar não apenas as cargas permanentes e variáveis, mas também efeitos de fadiga, recalques diferenciais e a durabilidade ao longo de décadas. Os materiais mais empregados em OAE são o concreto armado, o concreto protendido e o aço estrutural, muitas vezes combinados. A escolha depende de fatores como extensão do vão, condições de fundação, custo, prazos, acessibilidade e logística de montagem. Em pontes estaiadas ou suspensas, o uso de cabos de aço de alta resistência é predominante. Já em viadutos rodoviários modernos, a proteção permite vãos maiores, menores seções e ganho de eficiência estrutural. Na fase de projeto, cada OAE precisa de estudos e levantamentos específicos, topografia detalhada, geologia e geotecnia do local, análise hidrológica em caso de obras sobre cursos d'água, estudos de tráfego, simulação de ações dinâmicas e, principalmente, avaliação das condições ambientais. Além disso, normas como a NBR 7187, Projeto de Pontes de Concreto, NBR 7188, Cargas Móveis para Pontes e Viadutos, e NBR 6118, Projeto de Estruturas de Concreto, são referências obrigatórias. Quanto à execução, esse tipo de obra demanda controle tecnológico rigoroso, técnicas específicas de escoramento, cimbramento, lançamento de vigas, concretagem em grandes volumes, tensionamento de cabos, soldagem e montagem metálica. A logística também é um desafio. Içamento de peças pesadas, operação com guindastes de grande porte, montagem em regiões de difícil acesso e intervenções em áreas urbanas ou rodoviárias com alto fluxo de veículos. Outro ponto crítico é o monitoramento estrutural. Obras de arte especiais, por sua importância, devem ter inspeções periódicas qualificadas, seguindo critérios de segurança, identificação de patologias, corrosão, fissuração, comportamento anômalo e degradação de aparelhos de apoio ou juntas. Muitas estruturas hoje utilizam sistemas inteligentes de monitoramento contínuo, com sensores que medem deslocamentos, vibração, temperatura e esforços. Por fim, é fundamental lembrar que as OAE também envolvem aspectos ambientais e arquitetônicos. Um viaduto ou uma ponte não é apenas uma solução técnica. Muitas vezes se torna marco visual da região, exige integração com o entorno e adaptação às condições naturais, sociais e urbanísticas. Então, para o engenheiro civil, dominar as OAE
significa entender profundamente estruturas, materiais, geotecnia, hidrologia, logística, normas e inspeção. São obras complexas, estratégicas e que exigem precisão absoluta em todas as etapas.